Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 71ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Eric Cabral Musso, senhores e senhoras vereadores, público presente, uma boa noite. Ata da 70ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 11 de agosto de 2014, às 18 horas no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 11 dias do mês de agosto do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rapinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmicose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura constante do pequeno expediente. O vereador Fábio Neto da Silva apresentou o requerimento solicitando informações ao Executivo sobre a delegação de competência ao município de Aracruz, prevista na resolução CONSEMA número 005 de 2012, que colocada em votação foi aprovado. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Fábio Machado, Romildo Broeto, Alexandre Ferreira Manhães e Lúcio Zanol. Na fase das lideranças, os vereadores líderes dos partidos, Gênison Rapinelli Leco e José Gomes dos Santos, fizeram uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores, havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Os projetos de lei, número 46 de 2014, de autoria do Poder Executivo, 46 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, e projeto de decreto legislativo número 37 e 38 de 2014, foram encaminhados às comissões. Em primeiro turno foram aprovados projeto de lei número 45 de 2014 e projeto de lei número 23 de 2014, com as emendas modificativas número 35, 36, 37 e 38 de 2014. E a emenda aditiva número 39 de 2014, com os respectivos pareceres, ambos de autoria do Poder Executivo. Em segundo turno, foi requerido pelo vereador Alexandre Ferreira Manhães, vistas até o dia 15 de 8 de 2014, do projeto de lei número 28 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Foram aprovados, de autoria do Poder Executivo, os projetos de lei número 37 e o 43 de 2014, com 12 votos favoráveis e 4 votos contrários dos vereadores Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Lúcio Zanol e Romildo Broeto, com os respectivos pareceres. Projeto de lei número 40 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, foi aprovado com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, usaram da palavra os vereadores Fábio Machado e Eric Cabral Musso. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração
da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Senhor presidente, pela ordem. A palavra- Eu acredito que o excelentíssimo vereador Romildo, vice-presidente dessa casa, votou contra apenas um projeto, que foi o da Munes, se eu não estou enganado. Aqui consta que ele votou contra 2 projetos, mas ele votou contra apenas um. E tem que ver qual foi. Vereador Romildo Broeto. Positivo, vereador. Procede. Então está ratificada a ata. O vereador Romildo Broeto, então, votou contrariamente somente ao projeto da Armunes. Coloca a ata em discussão. Não havendo mais discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno, com a ratificação feita pelo vereador Fábio Machado. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, público presente, colegas vereadores. Ministério da Educação, Brasília, 6 de agosto de 2014. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado número de 21/12/97 de 2014, cotas de referência 5 e 6 de 2014. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz, no valor total de R$ 461.194,41. Ministério da Educação, Brasília, 6 de agosto de 2014, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicados 21/12/98 a 21/13/13 de 2014, parcela 01 de 2014, favorecido, Conselhos Escolares do município de Aracruz, no valor total de R$ 318.700. Ministério da Saúde, Brasília, 11 de agosto de 2014, Fundo Nacional de Saúde, números de referência 003275 e 005243, meses de referência, julho de 2014, favorecido, Fundo Municipal de Saúde de Aracruz, no valor total de R$ 649.539,53. Palavra ao presidente. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos, com a palavra o vereador Fábio Machado. Boa noite, vereador presidente dessa Casa de Leis, Eric Musso, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, público presente. Em meados do ano passado, 2013, apresentei e foi aprovado por unanimidade no plenário desta Casa de Leis o projeto de lei que regulamentava a chamada Lei da Transparência, aprovada em nosso país. Tal projeto faria com que todos os valores, rubricas públicas recebidos pelos servidores do Poder Legislativo, Câmara de Vereadores e do Poder Executivo, Prefeitura, fossem abertos nos portais da transparência dos respectivos poderes, ficando vetada a divulgação de descontos personalíssimos, tais como pensão alimentícia, empréstimos bancários, entre outros. O prefeito, por sua vez, vetou o referido projeto de lei e a Câmara Municipal de Aracruz, em votação, manteve o veto do prefeito, com voto contrário de 5 vereadores. Infelizmente, assim, não pudemos cumprir à risca a lei da transparência. Mas a Câmara Municipal de Aracruz, cumprindo o que determina a lei, a partir de agora divulga em seu site, no portal da transparência, os salários e subsídios na íntegra, vetando, é claro, os descontos personalíssimos de seus servidores e dos vereadores da atual legislatura. Isso é compromisso com a democracia e a transparência, e faz com que nossos cidadãos acreditem cada vez mais no Poder Legislativo Municipal. Me sinto feliz de ter sido o autor da referida proposta no ano passado e agora cumprido por esta casa, abrindo todos os ganhos públicos dos servidores e dos vereadores. Infelizmente, ainda a Prefeitura não está cumprindo dessa forma.
tem divulgado o salário bruto e o líquido dos servidores. O que não, para mim, não é transparente, porque seria importante a gente saber as FGs, as comissões que o servidor participa. Isso é importante para o público saber, para o povo saber. Isso é transparência. E a Câmara agora está cumprindo. Parabenizei na sexta-feira o presidente Eric Musso por mais esse ato de transparência com a população. E assim esperamos que o prefeito também cumpra à risca a lei da transparência. Ouvi de alguns amigos que isso poderia causar constrangimento em algum servidor. Eu falei assim, ora, se os ministros do Supremo, que ganham os maiores salários públicos deste país, abrem seu contra-cheque nos portais da transparência, por que que nós, que ganhamos 5 mil, 6 mil, vamos ter vergonha de abrir o nosso salário? Isso chama-se transparência. E o povo clama cada vez mais por transparência. Isso é importante para a população. Então, parabenizei o presidente Eric Musso por ter feito isso. Está lá agora no site da Câmara. Para quem quiser olhar, o ganho público de cada servidor desta casa e dos vereadores também. E fica aqui o pedido para que o prefeito faça o que ele falou que ia fazer, que era cumprir à risca. A lei fala sobre todas as rubricas públicas. Ele não fala apenas sobre o bruto e sobre o líquido. Ah, mas está tudo incluso. Mas é importante você saber se o servidor tem FG, função gratificada, se participa de comissão. Porque às vezes você entra lá no portal da transparência e vê servidores com os mesmos cargos, mas um ganhando mais do que o outro. Se ocupam o mesmo cargo, por que a diferença no salário? Aí, se você conseguir ver todos os ganhos, todas as rubricas públicas, você vai entender que ele pode ter um FG, pode participar de uma comissão. E isso, com certeza, é muito importante para a transparência. E é lógico que, quanto mais o poder público se torna transparente, eu acredito que este país avança mais, há menos possibilidade de coisa errada, em que a gente, infelizmente, acaba vendo tantas coisas erradas neste país. Uma outra situação que eu queria colocar aqui, infelizmente eu trouxe as fotos, mas confesso que não tive tempo de conversar com o rapaz da informática, para estar até colocando as fotos, mas na próxima sessão, qualquer coisa eu mostro as fotos. É que, recentemente, semana passada, mais precisamente, colocaram fogo em vários galhos que a Secretaria de Meio Ambiente recolhe, poda das árvores do município, ali do lado do loteamento de Jovino Moro, do lado ali do SESI, para quem conhece. E, inclusive, pegando fogo ali numa árvore ali que existe ali há muitos anos, né? E aí fica, às vezes, a pergunta para a gente, a Secretaria de Meio Ambiente, que deveria zelar pela questão ambiental, coloca o galho lá. Ah, mas o fogo não foi a secretaria que colocou, mas a partir do momento que coloca em espaço aberto, algum engraçadinho vai lá e vai colocar fogo. E o terreno é da prefeitura, a responsabilidade também é da prefeitura. Então, tem que ter mais atenção. Na gestão passada, de 2005 a 2008, o pessoal da SEMAN deu palestra em vários municípios do estado, inclusive até em Recife, em evento nacional. O IEMA pedia às outras prefeituras para que visitassem Aracruz para entender um pouco de gestão ambiental. E isso está se perdendo, senhores. Lá no passado, o prefeito solicitou a esta casa que avaliasse um reajuste aos secretários municipais de 62%, e nós entendemos da dificuldade que ele tinha naquele momento de compor a equipe, e assim votamos a favor desse aumento. E, no entanto, não estamos vendo a coisa progredir da forma que pensávamos que iria progredir. Estamos aí há mais de 1 ano e meio dessa gestão, e, até onde sei, as obras
do orçamento participativo, que daqui a pouco, do orçamento cidadão, que daqui a pouco, inclusive, vamos falar sobre ele, nenhuma ainda foi dado ordem de serviço das obras do orçamento cidadão. O CONSPAR está cobrando providências. O CONSPAR, que representa as comunidades, está cobrando, e tem razão de cobrar, porque quem está sofrendo é a população. Então, senhores, é necessário que nós nos empenhemos até por causa de nossas bases. Cada um aqui mora numa comunidade do município, que talvez está recebendo melhoria muito simples, mas que merece melhorias maiores. E tenho certeza que cada comunidade que colocou uma obra lá no orçamento participativo, colocou obra importante para a localidade. Lá na minha região, lá na região do bairro de Fátima, foi colocado uma praça de lazer, a reforma da quadra do Caíque, que está interditada, vai fazer 2 anos, a região lá do Salles, lá também pediu alguma coisa, que está aqui, que é do CONSPAR. Então é importante que as coisas comecem a melhorar, e aqui nós estamos vendo essa questão ambiental. Parece que a polícia, inclusive ambiental, esteve no local, já notificou a prefeitura, para que não se coloque mais esses galhos, esses restos de podas, porque daqui a pouco vão colocar fogo de novo. E aí vem, né? A Secretaria de Meio Ambiente está ali para zelar pelo meio ambiente, né? E não para, infelizmente, para poluir. Então fica a fala deste vereador para que as coisas comecem a melhorar. E mais uma vez, lógico, né? Parabéns, senhor presidente, pela postura. Fica o pedido desse vereador, que o prefeito cumpra também no executivo, abrindo lá no portal da transparência, se pudesse ser da mesma forma que a casa fez aqui, em planilha, é bem entendível, né, pelo que a gente vê no portal. Fica o pedido deste vereador. Passamos a fase das lideranças. Cada líder tem 5 minutos sem apartes. Com a palavra, vereador Fábio Neto, líder do PR. Dispensado. Com a palavra, vereador Beto Vieira, líder do PDT. Dispensado. Com a palavra, vereador Romildo Broeto, líder do PV. Dispensado. Com a palavra, vereador Renato, do Detran, líder do PRP. Dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. 71ª sessão ordinária, 18 de agosto de 2014. Adeir Antônio Lose. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Eric Cabral Moço. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 17 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 047/2014. Autoriza o Poder Executivo a reajustar o auxílio alimentação concedido aos servidores públicos do município de Aracruz, em regime de urgência, autor Poder Executivo Municipal. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 040/2014. Institui o Orçamento Cidadão e estabelece condições para a realização no âmbito do município de Aracruz. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 041/2014. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao FAPA. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 044/2014. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial da Secretaria de Saúde. Autor Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 023/2014, com emendas. Cria o Programa Municipal de Cidadania Esportiva e Lazer do município de Aracruz. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 028/2014, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo Escoteiro Jequitibá. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 045/2014, autoriza o repasse de valores para a Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas de Santa Rosa e comunidades vizinhas. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 047/2014, de autoria do Poder Executivo, é encaminhado às comissões. Votação em primeiro turno.
Projeto de Lei 040/2014 institui o Orçamento Cidadão e estabelece condições para a realização no âmbito do município de Aracruz. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Senhor presidente, este vereador, de forma regimental, apresenta uma emenda modificativa ao artigo 5º do projeto 040, de 9/7/2004, passa a ter a seguinte redação. As demandas prioritárias serão escolhidas através de consulta à população no interstício de 2 anos, denominado de ciclo do orçamento cidadão. Aqui faço a inclusão, senhor presidente e senhores vereadores, tendo as mesmas prioridades de execução em relação aos demais investimentos programados para o exercício. Justificativa, senhor presidente, da redação prevista no artigo 2º, pode não assegurar a execução das demandas definidas para cada exercício, haja visto ser escolhidas no interstício 2 anos, conforme prevê o artigo 5º. O orçamento cidadão reflete os anseios das comunidades. Assim, a priorização da execução do orçamento cidadão certamente assegurará a totalidade desses investimentos programados para cada exercício. Se for deferido o encaminhamento dessa emenda, senhor presidente, eu quero fazer uma análise também desse projeto, não no mérito, mas se Vossa Excelência permitir, é que o artigo 2º, ele diz, ficou uma norma em aberto, de forma de interpretação. O recurso destinado anualmente ao orçamento cidadão será equiparado, no mínimo, a 10% do valor destinado a investimentos no município de Aracruz. No ano passado, esta casa foi representada pelo vereador Fábio Machado, naquelas reuniões setoriais que tratou do orçamento cidadão. E, naquela oportunidade, o Executivo destinou para este ano, 2014, o aporte de R$ 5 milhões e, para o ano de 2015, um outro aporte do mesmo valor para a execução daquelas obras que foram escolhidas. Então, o que prevalecia naquele momento era a lei que essa norma está revogando, a 2.315, de 12 de setembro de 2000. Ou seja, falava naquele momento do orçamento participativo com as escolhas de forma anual, ou seja, o princípio da anualidade do orçamento. Aqui, esse artigo 5º está trazendo o interstício 2 anos. Então, se nós pegarmos a revista Investimento Finanças do Município de Capixaba, fiz a análise, no ano de 2008, tivemos um investimento de 45 milhões, 10%, no mínimo, ficaria em 4 milhões e meio. Ao passo que em 2013, a capacidade de investimento do município foi somente 10 milhões. Não sabemos ainda ao certo do investimento de 2014. A partir do momento que essa norma for aprovada e sancionada pelo prefeito municipal, ela entra em vigor. Então, como é que ficaria esses 5 milhões que foram destinados já, através do Executivo, já destinou para essas obras do orçamento agora cidadão relacionado a 2014? Essa é a preocupação. Se Vossa Excelência acolher essa emenda modificativa e mandar para as comissões, seria o tempo suficiente para reunirmos com o secretário de Planejamento para verificar essa questão dessa redação do artigo 2º. Porque cai por terra os 5 milhões, não serão mais destinados. Repete o artigo 2º, por favor, vereador. O recurso destinado anualmente ao orçamento cidadão será equiparado no mínimo a 10%. No mínimo, não diz máximo. Então, subentende que se nós tivermos um investimento de 15 milhões, só teremos aplicação de 1,5 milhão no mínimo. No mínimo. E como é que fica, então, os 5 milhões já foram destinados? Prevalece 5 milhões? Esse texto desse projeto de lei 40, ele não está trazendo essa especificação, nem registrando para esta casa que nós vamos aplicar os 5 milhões de orçamento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fábio Machado. É importante frisar, vereador Fábio Neto, que Vossa Excelência ressalta muito bem isso, que o ano passado vinha no corpo do projeto o valor de 5 milhões para um ano e 5 milhões para o outro. Esse ano se mudou para 10% no mínimo. Significa que se o poder de investimento do município para o próximo ano, como Vossa Excelência falou, for 10 milhões, e ele aplicar 1 milhão no orçamento cidadão, ele está dentro da norma. Só que isso aí ele descumpre um acordo com o CONSPAR. Ele descumpre uma norma, e a Câmara vai estar ajudando aprovando. Esse descumprimento desse acordo com as lideranças comunitárias. Está aqui o Salles, que representa o CONSPAR, participou das audiências com o CONSPAR e sabe que foi um acordo firmado do secretário de Planejamento com as lideranças comunitárias. Então, esta casa realmente eu entendo que teria que convocar o secretário de Planejamento, juntamente com as lideranças do CONSPAR, para chegar ao entendimento disso aqui, para que não fique assim, acordar uma coisa e foi feito outra. Só uma parte dentro dessa discussão. Nós vamos submeter a emenda de Vossa Excelência ao plenário.
Só estava em dúvida se era a questão do biênio, porque isso realmente foi acordado e nós participamos das reuniões de que o orçamento cidadão, então, seria feito de 2 em 2 anos, porque de ano em ano não era cumprido absolutamente nada. Porque primeiro se precisa fazer um projeto, depois um processo licitatório. Um processo licitatório, se não tiver um embargo, se não tiver um questionamento da empresa que seja, demora aí de 60 a 90 dias, 45 dias, dependendo de se for tomada de preço, registro de preço, o pregão, enfim, a modalidade que for aplicada. Então, por isso que foi feito de 2 em 2 anos. Mas essa questão de realmente você colocar um teto mínimo, eu acho que tem que ser discutido. Não sei se Vossa Excelência mantém a emenda de Vossa Excelência, hoje se a gente adia a votação e conversa antes da emenda de Vossa Excelência, é colocado isso uma adesão de Vossa Excelência. Mas eu acho que é importante a gente não fazer pré-julgamento, né, porque ninguém quer descumprir acordo, ninguém quer trapacear, ninguém quer passar a perna em ninguém. Nós queremos aqui honrar aquilo que foi assumido, e o que foi assumido é que seria investimento de 5, posterior 5. Então, se tiver alguma coisa diferente disso, nós vamos sentar novamente para discutir. E eu acho que é importante nós colocarmos para que a ponta, que são as comunidades, sejam beneficiadas com o orçamento cidadão. Vereadora Rosane Machado. Eu sugiro a Vossa Excelência que encaminhe a emenda do nobre vereador e que deixe para a próxima votação, que dá tempo da comissão avaliar a emenda dele e tirar as dúvidas que tem. Concordo com Vossa Excelência, senhor presidente, com a vereadora Rosane. Okay. Justamente porque fica a emenda apresentada para acrescer a redação do 5º, que é da prioridade da execução do orçamento, né? E depois, nesse tempo, nós vamos discutir com o Executivo a questão, efetivamente, do artigo 2º, para não ficar, né, como bem disse Vossa Excelência, essa dúvida, cumpre ou não cumpre. Ok, com a palavra, vereador Fábio Machado. Queria fazer uso da palavra. Não, apenas ressaltar isso, essa importância. Não é questão, até, senhor presidente, da questão de cumprir ou descumprir, é porque acaba que se não ficar atento a essas questões, isso acaba passando. E acaba que os vereadores aqui, vamos assim que dizer, acabam não tendo muito culpa disso. Então, assim, as comunidades nos cobram as nossas bases lá, as obras, e eles querem que aconteça. Então, o que ficou muito bem acordado com o secretário de Planejamento, o Gilton, é a questão de valores. A proposta foi 7 milhões, e aí as comunidades não aceitavam que fosse de 2 em 2 anos, subiu para 10 milhões, aí sim as comunidades aceitaram ser de 2 em 2 anos. Com todo respeito, senhor presidente, não é nem questão de pré-julgar, mas o projeto de lei que veio ano passado veio com o valor correto. Aí se muda o valor, eu entendo que quem prepara esse corpo desse projeto de lei para mandar para esta casa é a Secretaria de Planejamento, óbvio, talvez passando até pela Procuradoria da Prefeitura, mas eles também têm que ficar atentos, porque faz um acordo, e aí quem, como diz, avaliza esse acordo é esta casa, é os votos desses vereadores. Então, até para os vereadores, diga-se, não ser induzido ao erro de votar uma matéria nessa proporção e desfazer aquilo que foi feito ano passado. A minha preocupação é só essa, é até de informar, deixar todos os pares dessa casa cientes daquilo que está sendo votado. Não é uma questão de pré-julgamento, e sim de esclarecimento. Coloca a emenda, vereador Fábio Neto. Em apreciação no plenário, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda de Vossa Excelência, então eu encaminho o projeto com a emenda já, retorno à comissão, e aí a gente, posteriormente, retorna ele ao plenário à votação. Está encaminhado o projeto à Comissão de Justiça com a emenda agora apresentada pelo vereador Fábio Neto. E eu peço ao nosso setor legislativo que faça um convite ao secretário e informe a todos os vereadores o horário e a data para que a gente possa, então, se reunir e sanar todas as dúvidas. Ao CONSPAR também, senhor presidente, ao meu ver. O CONSPAR também. O CONSPAR poderia participar dessa reunião aí para a gente aparar as arestas e esse projeto voltar redondinho ao plenário. Mais alguma dúvida em relação ao projeto? Senhor presidente, foi acolhida só o encaminhamento da emenda, não a votação da emenda no seu texto que foi apresentado, não é isso? Na verdade, a emenda foi à comissão. A comissão vai, né, ver a legalidade, a constitucionalidade, e ela volta ao plenário, então, para votação. Perfeito. Projeto de Lei 041/2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial do FAPA,
Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 041/2014, com a palavra vereador Fábio Neto. Senhor presidente, encaminho o voto favorável. Eu só queria fazer a observação que o projeto de lei, esse projeto de lei tem correlação com o 042, que dispõe sobre o repasse orçamentário da Secretaria de Agricultura ao programa Balde Cheio. A vereadora Rosane Machado é relatora do projeto, se não estou enganado? Não. Então, vereador Leco, só fiz essa observação, para que fizéssemos uma análise depois do parágrafo 3º, incisos 1º e 2º, parágrafo 3º do artigo 1º, incisos 1 e 2, que fala do tutor, mas não está dizendo quem é o tutor, né, do programa. Só mesmo nas comissões que fizesse análise com relação aos incisos do parágrafo 3º. Só mesmo. Só essa observação que eu fiz com relação ao outro projeto que vai entrar em pauta de votação. Continua em discussão. Não havendo mais discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 041/2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 044/2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial da Secretaria de Saúde. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 044/2014. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 044/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de lei 023/2014, cria o Programa Municipal de Cidadania Esportiva e Lazer do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável, com as emendas modificativas de números 35, 36, 37, 38 de 2014 e a aditiva 39 de 2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 035/2014. A emenda modifica o parágrafo 1º do artigo 1º para melhorar o entendimento do dispositivo. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda 035/2014. Em discussão, a emenda modificativa 036/2014. A emenda modifica a redação do artigo 4º para não ser entendido somente como exercício de 2014. Em discussão, a emenda. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 036/2014. Em discussão, a emenda modificativa 037/2014. A emenda tem a finalidade de deixar claro que apenas os munícipes de Aracruz terão direito ao Bolsa Atleta. Em discussão, a emenda. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 037/2014. Em discussão, a emenda modificativa 038/2014, que tem o objetivo de modificar a redação do artigo 8º para melhor entendimento. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 038/2014. Em discussão, a emenda aditiva 039/2014. A emenda modifica o artigo 8º, incluindo o parágrafo único. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovada a emenda aditiva 039/2014. Em discussão, projeto de lei 023/2014. Não havendo discussão, Presidente, só aproveitar a oportunidade vereadora para Rosane Machado. parabenizar o vereador Romildo, que, na verdade, o autor desse projeto, o verdadeiro autor, é o vereador Romildo. Parabéns, Romildo, pela sua ideia, que é muito bem colocada para o município de Aracruz, para todos os esportistas que fazem parte do esporte. Continue em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Permissão de falar da bancada. Agradecer a vereadora Rosane, agradecer a todos os colegas vereadores e agradecer em especial ao prefeito Marcelo, Serginho, secretário de esporte, e a toda a sua equipe, o qual acolheu esse anteprojeto de nossa autoria, onde o município hoje poderá colaborar com o atleta amador para estar participando em modalidades individuais ou coletivas, dentro do município, dentro do estado, dentro do Brasil e até mesmo fora do país. Então, agradecer mais uma vez aos nobres colegas vereadores e dizer que quem ganha com isso são os atletas amadores do nosso município, o qual eu sempre defendi e sempre defenderei. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo mais discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 023/2014, de autoria do Poder Executivo, com as emendas modificativas 35, 36, 37 e 38 e a aditiva 39/2014. Projeto de lei 028/2014, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos do Grupo Escoteiro Jequitibá. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Senhor presidente, o artigo 2º do presente projeto fala do convênio terá por objetivo cessão de servidores públicos. Eu requeiro o adiamento de discussão, senhor presidente, com fundamento no artigo 115 do regimento interno e prazo de 8 dias, visto dos autos. É porque eu tenho uma dúvida em segurança jurídica, senhor presidente, senhores vereadores, com relação à lei 2.898/2006, que trata do Estatuto do Servidor Público e seu capítulo 3º da movimentação de pessoal, especificamente no artigo 55. Então, fica-se pedido de adiamento de discussão, justamente para melhor análise, até com a Procuradoria dessa Casa, desse artigo 55. Então, requeiro, se for deferido pela plenário, por 8 dias o visto do projeto. Pedido de Vossa Excelência regimental. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de adiamento e votação do projeto 028/2014, solicitado pelo vereador Fábio Neto, por 8 dias. Vou fazer um pedido ao vereador que, se a gente sanar isso até sexta-feira, a gente coloque... Na realidade, senhor presidente, então Dá exatamente no dia da retifico, faço por 4 dias, para incluir na pauta de segunda-feira. Não, mas Vossa Excelência pode deferir desse sentido, mas liberando. Perfeitamente. Amanhã mesmo, não é mesmo, vamos reunir com o procurador. Projeto de lei 045/2014, autoriza o repasse de valores para a Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas de Santa Rosa e comunidades vizinhas. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 045/2014. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 045/2014, de autoria do Poder Executivo. Na fase das lideranças, não há nenhum vereador inscrito. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Uma boa noite a todos.